Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom podermos estar reunidos nesta manhã, onde juntos vamos adorar o nome do nosso Deus. Hoje é um sábado e com alegria nos encontramos com o objetivo de estudarmos um pouco daquilo que Deus nos apresenta em sua palavra. E o nosso desejo é que o estudo de hoje leve você a refletir um pouco mais na palavra de Deus e assim permita que a atuação do Espírito Santo aconteça na sua vida. E isto possa influenciar as suas ações e as suas decisões. Que realmente a presença de Deus neste momento na sua e na minha, na nossa vida, nos leve a nos colocarmos à disposição de Deus. Sábado passado eu falei a respeito dos atributos da lei de Deus em relação aos atributos de Deus, ou o caráter de Deus que podemos encontrar em sua lei, tema doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por quê? Porque a lei de Deus, para aqueles que leem e compreendem a palavra de Deus, ela é a base para o comportamento, as decisões e as ações de todos aqueles que querem um dia, ou fazem plano de um dia, estarem firmes por toda a eternidade ao lado de Deus. E a Bíblia nos apresenta, então, esta visão clara de que o pronunciador da lei de Deus, ao pensar nestes mandamentos, ele também procurou colocar ali aquilo que é do seu caráter, aquilo que é dos seus atributos na lei. Hoje queremos destacar um pouco mais a respeito disso. Por quê? Quando analisamos a Bíblia em seu todo, verificamos que os princípios existentes na lei de Deus também estão incorporados nos mandamentos e que Jesus, quando aqui esteve, explicitou, definiu, quando aqui esteve, a respeito disto. A lei de Deus expressa de forma evidente o amor de Deus para com toda a sua criatura, para com todos os seres humanos que foram e somos criados por Deus, bem como expressa também a sua vontade inequívoca para que todos os propósitos de Deus acerca da conduta e da relação humana deveria existir de forma objetiva, clara, simples, constante entre nós, seres humanos, bem como com todos que existiram, existe ou existirão, podemos dizer assim, em todas as épocas. Os preceitos existentes na lei de Deus constituem a base do concerto de Deus para com o seu povo, para aqueles que estão dispostos e têm por objetivo fazer a vontade de Deus e um dia alcançar a promessa que Ele fez de vivermos unidos no céu. Bem como também expressa a lei de Deus a base normativa do julgamento, ou no dia do julgamento, quando Deus for definir quem vai ser salvo, quem rejeitou o plano da salvação, Deus vai utilizar a sua lei. Por isso, nós precisamos entender estes atributos da lei que refletem os atributos do caráter de Deus. Segundo a Bíblia, a pessoa do Espírito Santo atua no objetivo de despertar em todo ser humano, que assim permitir, é claro, um senso de necessidade de um Salvador. Por isso, a atuação do Espírito Santo em nosso viver, ele é importante, porque se eu não permitir esta atuação, eu não vou conseguir compreender a necessidade que o ser humano tem de aceitar o
plano de Deus, o plano da salvação, que foi apresentado na cruz para que eu e você possamos um dia alcançar o convite tão esperado de Deus para vivermos juntos a eternidade. Portanto, cremos, como adventistas que somos, que a salvação feita por Cristo na cruz é inteiramente pela graça. Vou repetir, nós adventistas do sétimo dia acreditamos que a salvação oferecida por Cristo é inteiramente pela graça e nunca pelas obras de quem quer que seja. Entretanto, também compreendemos que quando nós aceitamos pela graça o plano oferecido por Deus, devemos então apresentar o fruto como resultado que naturalmente se é esperado daqueles que guardam a lei de Deus, para todo aquele que o aceita, que aceita a Cristo, e assim a salvação que ele nos oferece é de forma clara e necessária que possamos obedecer a todos os mandamentos de Deus. Eu vou repetir, todos os mandamentos de Deus, porque não adianta querermos tapar o sol com a peneira, fazermos as coisas à nossa maneira. Precisamos seguir a orientação dada por Deus, porque Ele tem o poder de criar todas as coisas e nós somos criaturas de Deus. Portanto, Ele sabe o que é melhor para todos nós. O interessante, eu quero destacar agora, é que esta obediência deve desenvolver no caráter de todo verdadeiro cristão um resultado que ele obtém pela obediência. E este resultado dá a este ser humano uma sensação de refrigério, bem-estar e tranquilidade. Por quê? Porque ele não tem nenhum peso na consciência. Ele está tranquilo de que ele está, ao guardar os mandamentos de Deus, fazendo a vontade de Deus. Portanto, guardar a lei de Deus é uma evidência inequívoca de nosso amor ao nosso Senhor e Salvador, bem como também a Deus Pai, aquele que está coordenando este plano maravilhoso para este mundo que caiu em pecado. Bem como também, além de manifestar todo esse respeito, todo este amor, manifesta também nossa solicitude para com os nossos semelhantes. Por quê? Porque quando eu consigo compreender o amor de Deus, eu incorporo esse amor. E com isto, eu não só amo a Deus, mas também eu consigo olhar para o meu semelhante de maneira diferente. Diante disto, devemos ser obedientes aos mandamentos de Deus. E assim, por meio da nossa fé em Deus, manifestaremos obediência verdadeira por meio da fé. Isto só pode demonstrar o poder de Cristo, atuando para transformar nossas vidas, bem como fortalecê-las, a ponto de darem um grande testemunho pessoal, a ponto de eu e você termos a coragem de enfrentar o que for, para testemunharmos a favor de nosso grande amor para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 13, verso 10, o apóstolo Paulo, de forma brilhante, bem como objetiva, clara, expôs o que seja necessário, ou a essência daquilo que é necessário para todos nós que desejamos um dia estarmos no céu, possamos então ter condições de guardar a lei de Deus. E ele diz, o cumprimento da lei. Então, para todo ser humano que cumpre a lei,
a grande base para isto é o amor. Portanto, os 10 mandamentos de Deus expressam o seu amor, a sua vontade, bem como apresentam os seus desígnios com respeito à conduta que todo ser humano deve desenvolver no seu relacionamento com Deus e também para com o próximo. Sabemos que todos os mandamentos de Deus são tão significativos para as pessoas hoje, em dia, como também eram e foram dadas por Deus e eram importantes para as pessoas que também o receberam no passado. Por exemplo, lá no Sinai, onde pela primeira vez a humanidade recebeu de forma escrita a lei que Deus estabeleceu para todo o universo. Como podemos também facilmente perceber, a maioria dos mandamentos que Deus deu para o ser humano foram expressos na forma negativa. Com isto podemos concluir que os mesmos são restrições, poderíamos assim pensar, mas na realidade, quando você procura avaliar de forma mais objetiva, procura compreender esta apresentação aparentemente negativa, nós conseguimos compreender que os mandamentos não são restrições, mas na verdade são representações verbais da espécie de caráter que os verdadeiros filhos de Deus refletirão quando desenvolverem, viverem ou participarem diariamente num relacionamento íntimo com Ele. E como Ele viveu, Ele também quer que nós vivamos, porque Ele veio aqui a este mundo para nos dar o exemplo. E a palavra de Deus deixa bem clara que Ele cumpriu toda a lei. E é isto que Ele espera que eu e você possamos fazê-lo. Por quê? Porque Ele veio aqui nos mostrar como deveríamos fazer. Agora, o interessante nisto tudo é que cada um dos 10 mandamentos dados por Deus podem ser expressos de forma positiva. Veja que há pouco, olhando assim os mandamentos, parecem que eles são negativos, são restritivos, eles nos proíbem muitas coisas. Seria então na forma negativa. Mas nós podemos apresentar os 10 mandamentos de Deus de uma forma positiva. E eu quero colocá-lo da seguinte maneira. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Isto quer dizer então, de forma positiva, fala sobre lealdade. Deus deve ser sempre o primeiro. Se o amor de Cristo, ou melhor, se somos de Cristo, nossos pensamentos se concentrarão nele. Buscaremos as coisas espirituais, não as coisas materiais. Almejaremos refletir sua imagem, revelar seu espírito e faremos a sua vontade, bem como procuraremos agradar-lhe em todas as coisas. Por quê? Porque lá diz: não terás outros deuses diante de mim. Eu devo servir única e exclusivamente a Deus. Portanto, devo procurar agradar-lhe em todas as coisas, simplesmente, não porque me sinto obrigado, mas porque eu o amo. E por amar a Deus, eu quero manifestar a minha lealdade a Ele no primeiro mandamento. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima na terra, no céu, e assim por diante. Isto tem a ver, sabe com o quê? Com adoração. Olha o sentido positivo nisso. Todos nós buscamos adorar a Deus. Então, este mandamento, na realidade, está dizendo: adoramos o que é invisível, não o que é visível. Amamos agora o que odiávamos no passado e hoje detestamos aquilo que amávamos no passado.
Portanto, devemos adorar de forma plena de fé aquilo que é invisível. O terceiro mandamento, ele destaca o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que isto representa? Reverência. Os vãos costumes e modismos do mundo são sempre postos de lado quando eu me deparo com a lei e a orientação de Deus. Nossas conversações, interesses e afeições devem centralizar-se num único objetivo, de um dia estarmos no céu. Com isto, o nosso coração, isto é, a nossa mente, é enternecida e abrandada pela presença constante, pela minha permissão, para a atuação do Espírito Santo. Isto então é o quê? É ser reverente. E a palavra de Deus também menciona que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu devo ser uma pessoa reverente e reconhecer na adoração e lealdade, como mandam os mandamentos anteriores, o meu desejo de estar junto com o nosso Deus e fazermos assim a sua vontade. Temos agora o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. Veja, encontramos aqui já a definição do que é o quarto mandamento, ou a necessidade que ele nos apresenta, que é a nossa santificação, o nosso relacionamento com Deus. E vejam, Cristo é reconhecido pela Bíblia como Criador de todas as coisas. E não só Criador, mas o Recriador. Não somente por observarmos o sábado do 7º dia, mas também porque aceitamos plenamente o descanso da redenção. Sua santidade é evidenciada em nossa vida, e as obras da santificação que anteriormente pareciam monótonas, desinteressantes e enfadonhas, são agora o nosso deleite. Por quê? Porque compreendemos a santificação que eu, você e todos nós, quando queremos fazer a vontade de Deus, precisamos realizar na nossa vida. O 5º mandamento, ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vemos aqui uma orientação clara de Deus, e no sentido positivo, vem apresentando aqui o respeito à autoridade. Esta deve ter a sua compreensão, e em especial o seu início, já no seu lar. Com quem? Onde ali, junto com os seus filhos, com os seus pais, com os seus parentes, com as pessoas que possuem o mesmo sangue. E ali então vai se manifestar o respeito entre estas partes que vivem em comum acordo, às vezes dentro de um único lar. Entretanto, devemos entender que este respeito às autoridades abrange todas as relações que um ser humano pode fazer, tanto para com Deus, como também para com todos os homens. Amar a Deus e respeitar o próximo é uma necessidade do verdadeiro cristão. Em resumo, a desobediência e a rebelião são substituídas pela obediência e cooperação quando nós permitimos o Espírito Santo atuar em nossa vida. Muito bem. O 6º mandamento, ele então diz o quê? Não matarás. Nas pessoas verdadeiramente convertidas ao respeito pela própria vida, isto é, começa ele respeitando a si mesmo, ele não quer trazer a morte para si. Por isso, cigarro,
bebida, drogas e outras coisas não compõem a estrutura de um verdadeiro cristão. Por quê? Porque ele respeita a vida. Por isso, o amor, humildade e paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda na vida de um verdadeiro cristão. Nossa alma é imbuída do amor divino e elevada pelos ministérios celestiais. Com isto, surge aí o fruto verdadeiro do Espírito, que é o quê? O amor, o mesmo que Paulo mencionou em Romanos. E é facilmente evidenciado, notado na vida do verdadeiro cristão. Eu diria assim, este fruto verdadeiro do nosso respeito para com Deus e para com o próximo. Muito bem, encontramos agora o 7º mandamento que diz: não adulterarás. No sentido positivo, nós encontramos aí a necessidade da pureza. Há uma transformação completa na vida daquele que aceita a Deus e passa a lutar e a vivenciar no seu dia a dia a procura para realizar a vontade dele, guardando os mandamentos. Portanto, as paixões, os apetites e as vontades são completamente submetidas à vontade de Deus ou à orientação de Deus. A vida passada parece repulsiva e pecaminosa, porque você começa a pensar naquilo que você fazia, sem escrúpulos, sem se preocupar com o outro, apenas buscando a sua satisfação, os seus interesses. Portanto, maus pensamentos são repelidos doravante e abandonamos então as más ações devido ao nosso amor a Deus e consideração à sua vontade, isto é, em respeito à sua vontade. Nós passamos a ter um comportamento diferente. Por isso, irmãos, é importante compreendermos que os mandamentos não nos restringem, pelo contrário, nos liberta para podermos realizar a vontade de Deus com lealdade, com adoração, com reverência, com santificação, com respeito às autoridades, com respeito à vida, com pureza, seja ela de proceder e de alma. O 8º mandamento diz assim: não furtarás, de forma positiva. O que se destaca aqui é algo que hoje, infelizmente, no nosso país, nós não conseguimos visualizar. Cada dia surge uma notícia de uma etapa, de uma lava-jato, de uma análise feita onde um governador, ou um prefeito, ou um vereador, enfim, estão atolados totalmente, eu diria, na desonestidade. Agora, para o verdadeiro cristão, nos é dito: não furtarás. Então temos que ser honestos. Por isto, a honestidade abrange nossas relações, sejam elas comerciais, ou o modo como lidamos com os nossos negócios com outras pessoas. Não importa, honestidade em todos os momentos. Também caracteriza a honestidade nossa relação com Deus. Em vez de roubarmos a Deus em tais coisas como, por exemplo, nossa saúde, o nosso tempo, o nosso dízimos e também as nossas ofertas, nós passaremos a dedicar-lhe alegremente tudo o que temos e somos, para não só cumprirmos a vontade de Deus, mas termos a consciência limpa e tranquila de que estamos em paz com Deus, e isso então vai causar um efeito de gratidão, de satisfação e alegria. O dever torna-se um deleite e o sacrifício torna-se um prazer. O 9º mandamento diz assim: não dirás falso testemunho
testemunho contra o teu próximo. Nós encontramos aqui no sentido positivo a veracidade. Falar, como diz a Bíblia, o falar do cristão é sim, sim e não, não. Ser verdadeiro. Seremos, se assim fizermos, justificados, ou também, se não fizermos, seremos condenados. E isto por nossas próprias palavras, como diz Mateus, capítulo 12, 37, aonde nós lemos: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Portanto, é importante compreendermos que a veracidade, como diz aqui, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A verdade, o sim, sim e o não, não, deve compor o nosso dia a dia no relacionamento com Deus e na nossa jornada rumo a Canaã celestial. Se o coração é bom, as palavras e as ações também serão boas, e tornar-nos-emos homens e mulheres íntegros, respeitados, não só pelos homens, mas principalmente por Deus. E por último, vem dizendo aqui: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e assim por diante. O que é que nós podemos encontrar no sentido positivo neste mandamento? O nos contentarmos ou estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos possibilita ter. Ou seja, eu devo ser uma pessoa que vive nesse mundo com contentamento, estar satisfeito no meu relacionamento com Deus e aquilo que Deus me oferece para poder viver. E não ficar cobiçando as coisas dos outros. Enfim, a prática da santidade será agradável se houver completa entrega a Deus. A alegria substitui a tristeza e a cobiça. O semblante reflete a paz e a felicidade do céu. E eu quero aproveitar e mencionar de uma outra maneira também os 10 mandamentos, e quero colocá-los como se fosse uma salvaguarda, como se fosse um salva-vidas, como se fosse alguma coisa que, quando nós começamos a afogar, ele aparece para nos salvar e nos permitir respirar de forma normal e podermos então passarmos por aquela dificuldade. Portanto, eu quero colocar assim que os 10 mandamentos são salvaguardas, pois o primeiro mandamento, pois nos protege contra o politeísmo. O segundo mandamento nos protege contra a idolatria. O terceiro mandamento nos protege no sentido de honrarmos ao nosso Deus, ou apresenta a necessidade de honrarmos ao nosso Deus. O quarto mandamento é uma defesa contra a dissipação das faculdades físicas e contra a negligência da vida espiritual. Quer dizer, eu vou ter um bom equilíbrio em coordenar a minha vida material, bem como também a espiritual. O quinto mandamento assegura o respeito e o cuidado que todos os filhos devem ter para com os pais idosos. O sexto mandamento protege a vida humana contra o homicídio. O sétimo mandamento é uma defesa contra a violação dos laços matrimoniais e contra as impurezas que são aí fartamente oferecidas no mundo. O oitavo mandamento nos protege sobre a possibilidade individual e pessoal. Isto é, eu vou ter condições de me proteger
daquilo que é meu, eu vou ter a minha propriedade ali e vou então conseguir, segundo os mandamentos de Deus, proteger esta propriedade individual e pessoal. O nono mandamento constitui uma proteção contra o falso testemunho e as falsidades que porventura possam surgir em nossa jornada. E por último, o 10º mandamento é uma defesa contra as intenções e desejos prejudiciais que as pessoas têm e que nós também, se nos deixarmos levar, poderemos ter. Portanto, quero concluir as minhas considerações dizendo: ao avaliar o meu desenvolvimento cristão ou espiritual pelos 10 princípios positivos da lei de Deus, em quais aspectos específicos eu e você necessitamos mais da ajuda do Espírito Santo para que possamos representar melhor o caráter e a vontade de Deus nos dias de hoje? Pense nisso, meu irmão. Os mandamentos não existem para nos dificultar ou tolir as nossas ações. Mas quando nós o compreendemos, é a nossa liberdade para podermos realizar a vontade de Deus. Por isso, faça uma reflexão naquilo que você e eu também podemos melhorar no nosso cumprimento à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos e vamos orar. Neste momento, bom Pai, entregamos a todos aqueles que aqui conosco participaram em Tuas mãos. E que todos nós possamos compreender os princípios que estão interligados entre os mandamentos e o seu caráter. E assim possamos, ao visualizar os mandamentos, que é um reflexo daquilo que o Senhor é, porque foi o Senhor quem apresentou estes mandamentos, que todos nós possamos ter respeito, consideração e possamos buscar, com a ajuda do Espírito Santo, guardar estes princípios, porque estaremos assim assimilando o nosso caráter à semelhança do Teu caráter, que é perfeito. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Um grande abraço, meu irmão. Um grande abraço, minha irmã. E até mais.